Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, segundo vídeo do dia para vocês, e a notícia do dia hoje tá aí acerca do assunto envolvendo premiação de título, né? Jogadores com uma versão, Botafogo com outra, guerra de narrativas, né? E eu fui apurar aí as notícias, né? Apurei um lado, apurei o outro lado, né? Pra gente trazer a informação aqui para vocês. E no final, obviamente, também vou deixar a minha opinião, o que eu acho que tem que acontecer rapidamente, né? Pra gente passar logo uns panos quentes aí nessa situação, nessa polêmica, né? Já que no Sport TV, né? Na emissora de TV, foi dito, né, pela repórter Joana de Assis, a apuração dela, que jogadores acabaram soltando um comunicado ao Botafogo dizendo que não irão se reapresentar no dia 14 caso o pagamento das premiações não fossem feitos até o dia 13 de janeiro. Vou falar sobre tudo isso aqui, vou falar, como eu já disse, o lado do Botafogo, o lado dos atletas, enfim, fica até o final desse vídeo, aproveite para se inscrever aqui no canal do Medeiros, informações todos os dias, vídeo todos os dias aqui para falar sobre o nosso Botafogo. Pois bem, vamos lá. Primeiro dizer que o Botafogo deve soltar ainda hoje, né, uma nota oficial para falar sobre o caso. Né? O Botafogo vai se pronunciar, já que a notícia repercutiu bastante porque passou para milhões de pessoas ao vivo no Sport TV essa notícia, né, de que os jogadores não irão se reapresentar no dia 14 caso a premiação do título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro não seja paga até o dia 13. Isso acabou, né, viralizando, só tá falando disso hoje no noticiário do Botafogo. Então, assim, eu soube agora, vamos primeiro falar o lado do Botafogo, né? Eu soube alguns detalhes sobre o ocorrido, né? A primeira divergência que teve foi o seguinte: o que era acordado entre o clube e os atletas era que 40% da premiação seria repassado aos atletas, ao elenco. A gente pode discordar de bicho, de prêmio, né? Essas coisas todas a gente pode discordar, mas isso é uma realidade, acontece em todos os clubes de futebol há bastante tempo. E essa premiação, ela era para ser paga assim que o Botafogo recebesse a premiação. E o Botafogo recebeu a premiação no dia 27 de dezembro, no finalzinho do ano passado. Pois bem, nessa época o Botafogo alega que toda a sua gestão financeira já estava de recesso, né? A gente estava ali entre o Natal e o Ano Novo. E o Botafogo alega que ele tem processos. Não é só chegar e fazer um pix de milhões para vários jogadores. O Botafogo tem processos, né? E esses processos precisam ser respeitados. Essa é a visão de dentro do clube. Como estava a gestão financeira em recesso, somente agora no dia 6 de janeiro, nessa segunda-feira, que foi o primeiro dia útil praticamente aí do ano, né? Onde todo mundo voltou de recesso e começou a trabalhar normalmente. A partir do dia 6, o Botafogo soltou, né, o comunicado falando que em até 20 dias o pagamento cairia na conta dos atletas, o que revoltou bastante os atletas, porque eles achavam que já deveria ter recebido o valor, já que dia 27 o valor foi repassado, né, das confederações para o Botafogo. Então já teve essa primeira rusga, né, essa primeira divergência. A segunda divergência foi em relação à porcentagem, né, que eu acabei de falar aqui. O que era acordado era 40% de repasse. Os jogadores solicitaram ao Botafogo, né, que fosse 50%. O Botafogo negou esse pedido dos jogadores, dizendo que o combinado era 40% e o combinado iria se manter. Isso irritou, né, alguns atletas, né, irritou os atletas porque os atletas entendiam que o ano foi perfeito, o ano foi maravilhoso, dava para botar mais 10%, enfim, dava para botar 50% e estava tudo certo. Mas, né, o Botafogo manteve aí os 40%. E esse foi um problema também que aconteceu, né? Esse é o lado do clube. Agora o lado dos jogadores. Jogadores dizem que algumas datas foram combinadas com eles e essas datas não foram cumpridas. Aí começa já a guerra de narrativa. Quem é que está falando a verdade? Quem é que está certo? É o Botafogo, que falou que pagaria em até 20 dias, ou os atletas
que estão falando que algumas datas foram combinadas e essas datas não foram cumpridas. Esse é o primeiro ponto. Né? Existe aí duas versões que não se conectam. Né? Mas é fato que o pagamento ainda não foi feito. E os jogadores que saíram do clube, a gente não tem como citar nomes aqui, porque se a gente citar um, a gente vai ter que citar todos. Os jogadores que saíram do clube começaram a liderar um movimento, né? E aí é assim, né? Quando você sai de uma empresa, você geralmente sai revoltado, aí tu perde o medo de fazer algumas coisas, enfim. Geralmente é assim, né? Então os jogadores que saíram começaram a liderar esse movimento de reclamar, de começar a procurar jornalistas na imprensa para soltar essa informação, né? Empresários de atletas começaram a procurar alguns jornalistas para falar sobre esses atrasos, sobre essa questão de combinar a data e não cumprir. E essas notícias começaram a pipocar, né? na imprensa, começaram a sair em grandes emissoras, como a TV Globo, como o Sport TV também. E o Botafogo ficou extremamente irritado com isso, porque o Botafogo entendia, na visão do Botafogo, que está sendo exagerado isso. Está sendo exagerado. A premiação, beleza, atrasou aí alguns dias, vai ser pago em 20 dias, mas vai ser pago. Então o Botafogo entende que ficou uma situação exagerada. O Botafogo não vai deixar de pagar. Questão de fluxo de caixa ali, né? de gestão financeira. Os caras voltaram a trabalhar no dia 6, tem todo um período, enfim. Essa é a visão também do Botafogo, que acha que isso está sendo exagerado e causado pelos atletas que estão fora do clube já. Atletas que não renovaram, atletas que saíram do Botafogo. E aí o Botafogo está também irritado com os atletas do atual elenco que deixaram esse discurso de quem saiu, aceitaram esse discurso de quem saiu e compraram esse barulho. Porque esses que estão dentro do clube deveriam, né, ter qual tipo de atitude? Não, beleza, mas vai ser pago daqui a 20 dias, tranquilo, o Botafogo vai pagar. Né? Deixava a situação, né, mais tranquila. Mas não. Jogaram aí álcool no fogo. Agora, o que era ali uma pequena fagulha virou aí realmente uma fogueira. Né? E aí, assim, passei os dois lados aqui para vocês. Né? Passei o lado que o Botafogo enxerga, a chateação do Botafogo por toda essa situação, por terem exagerado, por terem externado essa situação toda. O Botafogo acredita que isso deveria ser tratado internamente. Né? E o lado dos atletas que, segundo eles, as datas não estão sendo cumpridas, os pagamentos não estão sendo feitos na data que o Botafogo está estipulando, né? E que esses atletas acham que o Botafogo deveria ser mais correto em relação a cumprir os prazos. E aí esses atletas que saíram lideraram esse movimento e os atletas que estão atualmente no plantel, no elenco, compraram o barulho, talvez por amizade, por proximidade, né? Compraram o barulho desses atletas que saíram do clube e emitiram esse comunicado aí que não irão se reapresentar no dia 14 se o pagamento não for feito no dia 13. Então é uma situação chata, polêmica, né? E que o Botafogo vai precisar resolver. Como eu disse aqui no início do vídeo, o Botafogo deve soltar uma nota oficial a qualquer momento para falar sobre o assunto. O Botafogo acredita que vai resolver, que os jogadores vão se representar normalmente, as coisas vão entrar aí no eixo, mas é um assunto polêmico e que a gente precisa comentar. E deixando agora a minha opinião, o Botafogo precisa para ontem, né? Passar panos quentes nisso, né? E, na minha opinião, o Botafogo precisa contratar um profissional para lidar com esse tipo de situação. Né? Um diretor de futebol ali que tenha contato direto com os jogadores, principalmente se for um diretor de futebol que tem muita vivência no mundo do futebol, talvez um ex-jogador, um cara que sabe lidar com o atleta, porque se a comunicação dos atletas com a diretoria não está boa, nunca foi boa, né? A gente precisa começar a ter um elo entre um diretor de futebol e os jogadores para apaziguar esse tipo de situação. Isso é uma situação que um diretor de futebol experiente resolveria, né? Ligaria para o empresário, ligaria para o jogador, falaria, calma aí, vamos resolver aqui, sabe? O Botafogo está sem diretor de futebol desde que o Pedro Martins saiu para o Santos, não anunciou ainda um novo diretor de futebol
Hoje o Botafogo tem o Head Scout, que é o Alessandro Brito, mas a função dele é outra. E tem o Tairo Arruda, que é um CEO hoje do Botafogo. O Tairo Arruda tem as competências dele de gestão financeira, administrativa, comercial, a gestão toda dele, mas a gente sabe que o Tairo Arruda não tem uma vivência no mundo do futebol, uma experiência no mundo do futebol antes do Botafogo. É a primeira vez que ele está trabalhando no mundo do futebol. Então, eu acho que falta o Botafogo ter um diretor de futebol, na minha opinião, né, para lidar com esse tipo de situação. Não era para essa situação ter sido externada. Era para ter sido tratada internamente e a função é do diretor de futebol, que o Botafogo não tem hoje, apaziguar, acalmar os ânimos, ligar para o empresário, ligar para o atleta. Não, calma aí, vamos resolver. Não, calma, não precisa disso. Calma aí, vamos fazer uma reunião aqui. Chama aí o líder do elenco. Alô, quem é o líder do elenco? Né? Beleza, vamos lá, vamos conversar. Calma aí. Pô, pede aí pro teu empresário parar de ligar pro jornalista. Não precisa disso, vamos conversar aqui. Ó, vai ser resolvido isso. Diretor de futebol. Para ontem. Tem que ter. Tem que contratar, né? Para não deixar esse tipo de situação continuar acontecendo. Tá bom? Beleza, então é isso. Informação dos dois lados. No final aqui também deixei a minha opinião. Agora eu quero ler a opinião de vocês. Um abraço, até a próxima.